Relato 1. O tesouro escondido de Casemiro e a maldição da botija dourada, no coração das antigas fazendas do interior do Brasil colonial, onde a escravidão moldava a vida e a morte, circulava uma história que poucos ousavam contar em voz alta. Era a lenda do tesouro de Casemiro, um escravo que, segundo dizem, roubou uma imensa quantidade de ouro e joias dos seus senhores e escondeu tudo em uma botija enterrada sob as raízes de uma enorme árvore de Jequitibá. Casemiro não era um escravo comum. Inteligente e astuto, ele vivia entre as sombras da fazenda, observando cada movimento dos senhores e dos capatazes. Durante anos, conseguiu juntar pequenas pepitas de ouro que roubaram discretamente dos cofres e dos bolsos dos ricos. Todas as noites, escondia seu tesouro em um pote de barro que guardava em um esconderijo secreto na mata. Com o tempo, o pote ficou pesado, abarrotado de moedas, joias, talheres de ouro e outros objetos de valor. Certa noite, com a ajuda de alguns companheiros, Casemiro decidiu enterrar a botija para protegê-la de possíveis descobertas. Escolheram um jequitibá gigante, cujas raízes se enraizavam profundamente na terra, e ali esconderam o pote, cobrindo-o com terra e folhas. Antes de partir, Casemiro fez um ritual de proteção, invocando os orixás para que guardassem aquele tesouro e amaldiçoassem quem tentasse roubá-lo. A partir daquele momento, surgiram histórias assustadoras. Quem se aproxima da árvore sente uma presença pesada, como se olhos invisíveis os observassem. Alguns que procuraram cavar a terra para encontrar uma botija foram acometidos por febre alta, dores lancinantes nas costas e alucinações terríveis. Outros simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Os moradores da região passaram a chamar aquele lugar de o domínio do espírito de Casemiro e evitaram passar por ali, especialmente à noite. Décadas depois, um fazendeiro ganancioso resolveu desafiar a maldição. Armado com ferramentas e acompanhado de homens que desejam cavar até encontrar o tesouro, ele chegou ao pé do Jequitibá. Mal começou a escavar, uma tempestade violenta caiu sobre a região e relâmpagos iluminaram o céu, enquanto uma ventania parecia sussurrar palavras incompreensíveis. Ignorando os sinais, o grupo continuou a cavar até que finalmente encontrou a botija. Ao abrir o pote, uma luz dourada e ofuscante escapou, seguida por um grito que parecia vir das profundezas da terra. O fazendeiro e seus homens foram tomados por um medo paralisante. Naquela noite, todos sofreram acidentes misteriosos. Um caiu de cavalo e cortes nas pernas. Outro foi atacado por animais selvagens. E o fazendeiro desapareceu sem deixar rastros. Desde então, ninguém mais ousou mexer na botija, que permanece enterrada sob o Jequitibá, guardada pela maldição de Casemiro e pelos espíritos dos escravos que sobreviveram e lutaram na terra. Essa história, passada de geração em geração, é um lembrete sombrio de que alguns tesouros não são feitos apenas de ouro, mas também de dor, resistência e justiça ancestral. E que, talvez, certas riquezas devam permanecer escondidas para sempre. Relato 2. A maldição do ouro do quilombo do Morro do Engano. No século XVIII, em uma região montanhosa e isolada do Brasil colonial, existia um quilombo chamado Morro do Engano. Ali, os fugidos da escravidão buscavam refúgio e liberdade, construindo uma comunidade resistente em meio à mata fechada. Entre eles, circulou a história de um tesouro de ouro e pedras preciosas, acumulado durante anos por escravos que adquiriram bens de seus senhores para garantir a sobrevivência do quilombo. Esse tesouro, segundo contam os mais velhos, foi escondido em uma caverna secreta dentro do morro, protegido por armadilhas naturais e por uma maldição ancestral. Acredita-se que os líderes do quilombo, antes de ocultar o ouro,
realizaram um ritual poderoso para proteger o tesouro contra invasores e traidores, invocando os espíritos dos ancestrais para que amaldiçoassem qualquer um que tentasse roubá-lo. Durante décadas, o Morro do Engano passou a ser intocado, até que no início do século XX, um grupo de garimpeiros ouviu falar da lenda e decidiu explorar a região em busca do ouro perdido. Ignorando os avisos dos moradores locais, eles adentraram a mata e retornaram à entrada da caverna. Logo na primeira noite, acontecimentos estranhos ocorreram. Ferramentas desapareciam, vozes sussurrantes ecoavam entre as árvores e uma sensação de perseguição tomava conta do grupo. Um dos garimpeiros, chamado Joaquim, foi o primeiro a sentir a maldição em sua pele. Durante uma escavação, ele encontrou uma pedra brilhante, mas logo depois sofreu uma queda misteriosa que o deixou gravemente ferido. Outros membros do grupo começaram a apresentar sintomas inexplicáveis: febres altas, alucinações e até mesmo ataques de pânico. Um a um, foram desistindo da busca, complementados de que o tesouro era protegido por forças sobrenaturais. O pior aconteceu quando, numa madrugada chuvosa, o líder da expedição desapareceu sem deixar vestígios. Os poucos que restaram abandonaram o local, jurando nunca mais voltar ao Morro do Engano. Desde então, a caverna permanece isolada pela natureza e os moradores evitam a área, temendo a ira dos ancestrais. A lenda do tesouro amaldiçoado do Morro do Engano é um lembrete poderoso das dores e resistências dos escravos que lutaram pela liberdade e de como suas histórias permanecem vivas, guardadas não só em objetos de valor, mas na memória e na espiritualidade daqueles que vieram antes de nós. Relato 3. A Mãe de Ouro. Nas profundezas das matas antigas do interior do Brasil, onde o tempo parece correr diferente e o silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas, circula uma história que poucos ousam contar, mas que muitos acreditam ser verdadeira. É a história de João, um jovem escravo que, cansado da vida dura e dos castigos de seu senhor, buscava desesperadamente uma forma de mudar seu destino. João trabalhou nas minas de ouro da fazenda, dia após dia, escavando a terra dura sob o sol escaldante, sempre sob o olhar severo dos capatazes. Seu corpo estava marcado pelas chibatadas e seu espírito quase apagado pela tristeza e pelo cansaço. Uma noite, enquanto descansava sob a sombra de uma árvore, ouviu um som estranho, como um sussurro vindo do céu. Olhou para cima e viu uma bola de fogo dourada que descia lentamente, iluminando a mata ao redor com uma luz quente e mágica. Era a Mãe de Ouro, uma entidade do folclore que protege os tesouros escondidos da terra e que, segundo dizem, aparece para aqueles que têm o coração puro e a alma cheia de esperança. A Mãe de Ouro se transformou diante dos olhos de João em uma mulher de beleza estonteante, com longos cabelos dourados e um vestido branco que parecia feito de seda e luz. Ela falou com uma voz suave, dizendo que conhecia sua dor e seu sofrimento e que queria ajudá-lo. Mas havia uma condição. João deveria prometer nunca revelar a ninguém o local onde encontraria o ouro e deveria usar parte do tesouro para ajudar seus irmãos escravos, aqueles que ainda sofriam sob o jugo da escravidão. João aceitou sem hesitar. A Mãe de Ouro o guiou até uma encosta escondida, onde a terra parecia brilhar sob a luz da lua. Ali, ele cavou e encontrou uma botija cheia de ouro puro, moedas antigas e joias reluzentes. Com lágrimas nos olhos, João agradeceu e prometeu cumprir sua palavra. Nos dias que se seguiram, ele usou o ouro para comprar a liberdade de alguns companheiros, para alimentar famílias e para construir um abrigo seguro no meio da mata, onde os escravos fugidos poderiam se proteger.
A fazenda começou a desconfiar da mudança, mas nunca soube de onde vinha a ajuda misteriosa. Porém, a Mãe de Ouro avisou que o segredo deveria ser guardado para sempre, pois o ouro era uma dádiva sagrada e sua revelação traria a ruína. João manteve o segredo até o fim de seus dias, e a lenda diz que, quando ele morreu, a Mãe de Ouro apareceu novamente para levá-lo para um lugar onde não teria mais sofrimento. Dizem que, até hoje, em noites sem lua, a Mãe de Ouro ainda aparece naquelas matas, protegendo os tesouros e ajudando aqueles que têm coragem e pureza para encontrá-los. E que, se alguém por digno possa ouvir seu chamado e receber como João a vitória dourada que pode mudar uma vida.